mais um vídeo. Esse é o nosso último vídeo de 2015 e nós vamos conversar sobre a carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Nessa altura você deve estar se perguntando se o canal é sobre livros e literatura, né? O que tem a ver uma carta encíclica, uma carta papal? Uma carta encíclica é literatura também, né? Está inserida aí na categoria cartas e cartas é literatura, né? E confesso que vai ser um pouco difícil falar sobre a Laudato Si, porque ela trata de questões muito complexas e ao mesmo tempo muito abrangentes. Estabelecer uma linha de raciocínio para fazer uma videoresenha sobre a Laudato Si é um desafio. Eu não sei se o resultado vai ser bem o que eu gostaria que fosse, mas ao mesmo tempo fiquei muito ansiosa, porque o propósito do canal é eu partilhar com vocês as leituras que me marcam, né, que me marcaram. E a Laudato Si foi uma leitura que me marcou bastante. Então eu queria, de alguma forma, dividir isso com vocês. Eu terminei de ler, eu não costumo fazer vídeo resenhas de obras que eu acabo de ler. E eu acabei de ler Laudato Si. Mas tem muitas questões aqui que eu achei interessantes, que eu queria ressaltar, né, que eu queria dividir com vocês. Então eu vou pontuar, né, as coisas que me chamaram a atenção. Não que sejam as coisas mais importantes, porque a carta inteira, ela tem assim, tem uma linguagem muito clara, tradução muito bem feita, assuntos complexos e ao mesmo tempo profundos, mas eu peguei algumas coisas, tive que selecionar algumas coisas que eu achei interessante, que me chamaram a atenção, então vou falar disso, né? Primeira coisa, a carta ela é destinada a todos os homens de boa vontade, é isso que o Papa Francisco fala, né? Porém, seria muito interessante, ele fala que ele não destina só aos cristãos, né? Mas seria muito interessante se a maioria dos cristãos pudesse ler. Porque qual é o mote, as duas vertentes da Laudato Si? Fala sobre a vida e a cultura do consumo, né? E a vida, o cristianismo, né, o princípio fundamental do cristianismo é a defesa da vida em todas as formas, instâncias, circunstâncias. E a questão da cultura do consumo é porque a cultura do consumo não é um valor evangélico, né? Se você é cristão, você deve saber disso. Porém, nós estamos inseridos nessa cultura, né? Nós vivemos e não tem como sair dela. E aí ele é interessante porque aí ele dá uma visão global da coisa e ele apresenta para nós as incoerências dos discursos. Nos oferece algo melhor, assim, uma maneira melhor de enxergar, né? E de repente não sucumbir tanto, né? Não se entregar tanto, não ficar tão inerte a essa cultura de consumo. Então, eu acho que seria muito interessante se a maioria dos cristãos pudesse ler, né, e se dedicasse ao estudo de Laudato Si. Uma coisa que eu preciso falar, preciso derrubar um mito que paira no ar, né, uma coisa que paira por aí, porque o Papa Francisco não é comunista, preciso falar isso, né? Ele fala do comunismo, ele critica o comunismo aqui na carta. Ele fala disso na página 85, e aí ele coloca o comunismo lado a lado com o nazismo, bem aqui, ó, na página 85, no parágrafo 104, ele coloca o comunismo lado a lado com o nazismo, criticando, né, como sendo um regime totalitário. E então assim, e aí ele explica aqui melhor, apesar de ele fazer duras críticas a toda a lógica que rege hoje o nosso sistema e a economia mundial, né? Então é um mito, o Papa Francisco não é comunista, sinto muito em informar isso, alguns não vão gostar de saber, né? Outros, enfim, precisa falar isso. Então, ele usa um ponto que eu gostei, né? Ele usa um termo ecologia integral, né? E aí o que quer dizer isso? Ele fala que não dá para você ter dois discursos. Não dá para você ter um discurso ecológico só e não tocar na questão da crise social do mundo. Não são coisas separadas. Então, o tempo todo que ele está falando da crise ecológica,
das questões ambientais, ele ressalta o tempo todo que é completamente impossível você ter um discurso só sobre as questões ambientais, só falar delas, como se o problema ambiental fosse só ambiental, está tudo interligado. Então ele fala dessa ecologia integral, né? Uma coisa toca na outra. Nós temos crises ecológicas porque nós temos crises sociais, nós temos crises sociais porque nós temos crises ecológicas, é um círculo vicioso, né? E tudo interligado. Eu achei isso muito interessante, depois ele vai explicando parágrafo a parágrafo, por quê, né? Qual a ligação de tudo isso. Então, uma visão bem global que ele oferece pra gente, a gente vai percebendo as coisas assim. E ao mesmo tempo, que eu achei interessante, porque a gente vai percebendo também essas contradições, todos esses discursos contraditórios que existem. Tem uma coisa que ele chama de discurso verde, ele usa esse termo discurso verde, que é, ou seja, grupos que militam em causas ecológicas, e só em causas ecológicas sem tocar em questões sociais, né? Esse é um discurso verde, é uma falácia. E aí você começa a perceber isso, né? Como ele dá uma visão muito global das coisas, ele vai apontando muitas chaves de leitura, a gente vai percebendo, fica fácil de perceber, lendo todas as pistas que ele oferece aqui, fica fácil de perceber todas as contradições que existem, né, nos diversos discursos que pululam por aí, que a gente ouve, né, inclusive os discursos verdes. Nós precisamos ter esse olhar global, ele chama atenção para isso também no documento, a importância de se ter um olhar global, a importância de que os conhecimentos especializados dialoguem com o todo, a importância do homem ter esse olhar global, né? E aí ele critica muito o paradigma tecnocrático, que é essa evolução que nós temos, essa grande evolução que nós tivemos, esse grande progresso tecnológico e científico, principalmente do último século. Ele critica muito isso, não no sentido de que ele seja antitecnológico, mas ele critica no sentido de que o homem evoluiu muito, teve um progresso muito grande no domínio das técnicas, porém a ética, alguns valores éticos não acompanharam esse processo de evolução tecnológica. E esse foi o grande problema, porque o homem, quando se percebe capaz de grandes domínios, ele se percebe com poder na mão, e aí o homem moderno não foi preparado para esse poder, né? Então é uma grande crítica do Papa Francisco. Então a ética não deu conta de acompanhar o ritmo de desenvolvimento tecnológico e científico, né? E aí, como eu disse, ele não é anticientífico, antitecnológico, não é isso, né? Tanto é que ele fala da importância, né, das pesquisas científicas, dos avanços científicos, das descobertas de curas para doenças, descobertas de vacinas, mas é que é o grande problema ético aí, né? Alguns valores não acompanharam. E aí ele fala que o homem moderno, então, não foi educado para o reto uso do poder, e diante desse poder, o homem fica cego, né? E aí, do início ao fim do documento, a grande questão é uma crise ética, né? Tudo que ele... A raiz, né? Uma raiz, assim, mais existencial seria a crise ética, né? E uma raiz mais prática seria a cultura do consumo, né? Então, tudo é pautado pelo consumo, e esse é um grande mal, né? Esse é um mal, assim, é um mal derradeiro. A política, a economia, tudo isso está a serviço da cultura do consumo, né? E é aí que toda e qualquer ética não tem a menor força, a menor condição de subsistir. Aí ele fala de uma coisa que eu achei bem legal também, que ele dá o exemplo aqui, ele cita uma passagem do Gênesis, uma narrativa, um trechinho do Gênesis, e fala do problema dessa narrativa ter sido mal interpretada na história. É o engano do Gênesis, que
porque o discurso da Laudato Si não é um discurso assim panteísta, apesar dele falar da dignidade que se encerra em cada vida, nos sinais divinos que a gente deve reconhecer em cada vida, de cada ser, de todos os seres, animais e vegetais, mas não é um discurso panteísta, né? Mas ao mesmo tempo não é um discurso dominador. E aí ele fala disso, né? Ele fala desse grande problema que foi usado e às vezes é usado também para justificar essa questão da dominação, que é aquele trecho do Gênesis que está no capítulo 1, versículo 28, onde fala que o homem deve dominar a terra, né? E aí ele explica, está aqui na página 55, parágrafo 67, ele fala, né, que por vezes essa narrativa foi usada muito para justificar uma postura dominadora diante da terra, mas que não é essa postura que o homem deve ter. Ele é administrador, né, da terra, e isso não implica em uma dominação, né? Aqui diz assim: foi dito que a narração do Gênesis, que convida a dominar a terra, favoreceria a exploração selvagem da natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e devastador. Mas essa não é uma interpretação correta da Bíblia, como a entende a Igreja. Se é verdade que nós cristãos algumas vezes interpretamos de forma incorreta as Escrituras, hoje devemos decididamente rejeitar que, do fato de ser criados à imagem de Deus e do mandato de dominar a terra, se deduza um domínio absoluto sobre as criaturas. É importante ler os textos bíblicos no seu contexto, com uma justa hermenêutica, e lembrar que nos convidam a cultivar e guardar o jardim do mundo. Achei esse ponto bem interessante, né? Esclarecendo aí teologicamente algumas coisas, hermeneuticamente algumas coisas. E aí ele fala de um antropocentrismo, né? Também toda essa cultura de consumo que faz emergir um antropocentrismo, as questões, né, esse antropocentrismo agudo que gera uma vaidade, o homem é absoluto, é senhor absoluto de si mesmo, enquanto o senhor absoluto de si mesmo não se reconhece mais criatura, e enquanto ele não se reconhece mais criatura, ele em nenhum momento mesmo vai fazer perguntas éticas, né, diante de algumas intervenções na natureza, né? Ele vai intervir em toda a matéria criada ao seu bel prazer, né? Porque ele se sente o Senhor absoluto, ele é o Deus agora. Então é um antropocentrismo que emerge muito forte, né? O homem agora é que é o Senhor de tudo. Então, diante desse poderio, né? Diante dessa sensação de poder, de fato, o homem não se presta a fazer mesmo nenhuma pergunta ética. Aí depois ele fala da questão da água, né, que é um problema muito sério, nós sabemos, ele fala, e aí ele coloca, né, coloca a questão da água como um bem inalienável do homem, um bem inerente até a nós, né, a nossa natureza, porque somos constituídos de água, e daí ele fala, né, dos conflitos mundiais que ainda neste século nós vamos presenciar por causa da água, da escassez de água, que já está começando, nós sabemos que isso é verdade, né? O Papa lamenta muito na Laudato Si o fato de muitas pessoas não acreditarem nessas questões ambientais, nessa crise ambiental, e acharem que ela ainda não é tão séria, né? E de que tudo vai se resolver de alguma forma e que nós não precisamos fazer nada diante disso, né? Ele lamenta muito isso. E ele até fala assim, né, que o fato de não acreditar talvez é até uma maneira, né, de uma desculpa, né, consciente ou não, para a gente se safar, né, não assumir certas responsabilidades, não tomar uma postura diferente diante da criação, diante da vida, diante do mundo. Então, muitos não acreditam e ele lamenta muito o fato de as pessoas ainda não acreditarem que isso é tão sério. E aí fala dessa questão da água, né, muito triste mesmo, a água que vai se tornar um bem de consumo, um bem privado, né, a água vai se tornar um bem privado,
e ele lamenta muito isso. Nós sabemos que isso é verdade, nós caminhamos mesmo para isso, né? Um bem que nos é inalienável, se tornando um bem privado, né? Não vai mais ser direito de todos, né? Como constituição fundamental da vida. Ou você consegue consumir a água, pagar por ela, ou você não tem direito à vida. Isso é muito sério, muito absurdo, muito triste, né? E depois ele fala do trabalho, como ele coloca dois grandes bens inalienáveis, né, a condição humana, que é a água e o trabalho, né? Quando ele fala do trabalho também, ele fala sobre, discorre sobre várias questões a respeito do trabalho. É muito bonito isso, ele fala mais aqui no finalzinho da carta sobre o trabalho, a dignidade do trabalho, o direito que todo homem tem ao trabalho, e que é uma questão ecológica também, né? É uma questão extremamente ecológica, não dá para falar de questões ambientais, ecológicas, se você não toca nas questões de trabalho, né? Na dignidade de trabalho que o homem precisa ter. E aí, diante disso, ele fala também, chama a atenção dos grandes empresários, né? Porque ele fala que os grandes empresários são essas pessoas, esses homens que têm um chamado especial a criar no seu entorno uma situação de prosperidade, né? Uma circunstância de prosperidade. E como eles têm esse chamado ele vem acompanhado de algumas obrigações, alguns deveres, né? Então, ao passo que eles criam uma grande prosperidade, eles também têm obrigação de criar impostos de trabalho, né, de contribuir para a dignidade dos homens e das famílias, com toda essa circunstância que os cerca, né, de prosperidade, de riqueza. E aí, quando ele fala disso, dos grandes empresários e desse chamado que os empresários precisam estar atentos, porque podem e devem fazer alguma coisa, eu lembrei muito de um movimento chamado Economia de Comunhão, que você pode encontrar um pouco mais a respeito dessa questão aqui nesse livro. Depois eu deixo todos os detalhes do livro, edição, editor, da editora Cidade Nova. Depois eu deixo tudo aqui embaixo, nas anotações do vídeo. Mas aí eu lembrei muito da economia de comunhão, porque a economia de comunhão são assim os empresários que colocam uma parte do seu lucro em comum para a dignidade, a melhoria e dignidade de algumas famílias, né? E também colocam como os funcionários tendo parte, né, na participação dos lucros também de suas empresas, né? Grosso modo, isso é economia de comunhão. Claro que é uma coisa toda sistematizada, não é tão simples assim, né? Mas aí nesse livro você encontra os detalhes de como funciona, depois eu deixo anotado aí embaixo. Mas aí a economia de comunhão tem esse propósito, né? E há vários empresários no mundo e no Brasil também bastante que aderiram a isso, né? A esse movimento de economia de comunhão, que foi proposto inclusive por Chiara Lubich, que é a fundadora do movimento dos focolares, quando ela fez uma visita no Brasil no final da década de 90, e aí ela percebeu essa diferença gritante, né, esse contraste gritante, absurdo de ricos e pobres, e ela sentiu, né, que deveria fazer alguma coisa, que deveria conversar e fazer alguma coisa com algumas autoridades e pessoas responsáveis por isso, e aí ela reuniu empresários, economistas, e aí eles teorizaram sobre a economia de comunhão, e a teoria se tornou prática, hoje é praticada. Muitos empresários brasileiros fazem parte da economia de comunhão. Depois disso, até aqui no final desse livro tem os nomes e locais no mundo sobre teses de mestrado e doutorado na área de economia e de ciências, de contabilidade, a respeito da economia de comunhão, né? Então são teses que foram produzidas na Áustria, na Itália, na França, na Alemanha. E esse livro é de 98, mas depois disso muitas teses também já foram produzidas no Brasil, né? Nós temos no Brasil várias teses com a temática de economia de comunhão. Você pode procurar, depois eu deixo o link também onde você encontra essas teses. Eu já vi, né? Já tive em mãos várias delas, porque eu me interesso pelo assunto.
E então eu lembrei disso, né? Lembrei de um filme, enquanto eu lia a Laudato Si, que também ilustra muito essa situação, porque daí o Papa fala assim que não tem como está tudo interligado, não tem como você pensar numa nação que está em constante progresso, uma nação muito próspera, sem pensar que em algum outro ponto do mundo, alguma nação está pagando um preço muito caro por essa prosperidade. Nada é local, nada é acontecimento local. Então ele fala dessa interligação, dessa integração da Terra, né? E aí quando ele fala disso eu lembrei, porque daí eu lembrei assim que nós sabemos que existem alguns lugares na África onde são feitos testes de medicamentos, né? Medicamentos, vacinas em lugares de extrema pobreza, né? E aí o que se conclui disso, né? Que se naquela região é permitido testar esses experimentos científicos, esses experimentos de matérias biológicas em vidas humanas, é porque você tem um juízo de valor que hoje pauta, né, a questão científica. Você tem um juízo de valor que não é muito ético, que não faz uma pergunta ética a priori sobre o valor da vida. Né? Porque daí você julga que aquelas vidas são inferiores e menos importantes que outras. Então, se os testes são autorizados ali, é porque aquelas vidas têm menos valor. Então, essa é uma questão ética muito séria, né? E aí o Papa chama muita atenção para isso, porque não dá para você fazer um discurso de defesa da vida sem pensar em todas as vidas, né? O discurso evangélico, o discurso cristão sobre defesa da vida é isso, né? Você precisa defender todos os tipos de vida, né? E fazer perguntas éticas antes de intervir em algumas situações e tal. Então, aí eu lembrei, quando ele fala disso, eu lembrei muito de um filme também chamado Jardineiro Fiel. Se você não assistiu, você pode ver que ele retrata isso, né? Esses experimentos de medicamentos que são feitos em pontos isolados, assim, de locais mais de pobreza, né? O Jardineiro Fiel, também deixo aqui depois algumas anotações a respeito. Eu teria muito mais coisa para falar sobre a Laudato Si. O cenário aqui não é bom, não é quase caótico, mas o interessante é que o Papa Francisco foi bem realista, né? Claro que ele dá esperança, né? Ele dá uma palavra de esperança. Afinal de contas, a esperança é uma virtude teologal, então ela é princípio fundamental também dos cristãos, né? Então, enquanto houver vida, precisa haver esperança. Mas o cenário é realista, né? Ao mesmo tempo, o Papa ele é muito realista, não tem nada romantizado aqui. É um material muito bom, talvez merecesse aí estudos, né, seminários, grandes discussões a respeito, porque as questões que ele traz aqui são complexas, precisariam ser, né, cada uma, ele já aprofunda bastante, ele destrincha bastante, ele fala de muita coisa, mas acho que cabe ao mundo também, né, estudar e destrinchar ainda mais, né. E é isso que eu gostaria de falar, já falei muito. Claro que eu falaria muito mais coisa sobre a Laudato Si, mas eu vou precisar encerrar por aqui. Hoje é 17 de dezembro, é aniversário do Papa Francisco, então mais do que nunca, depois de ter lido Laudato Si, mais do que nunca, eu quero desejar vida longa e muita saúde ao Papa Francisco. Eu estou gravando esse vídeo hoje em homenagem mesmo à sua vida e à ocasião do seu aniversário. Então, parabéns ao Papa Francisco. E eu fico por aqui. Eu vou ver se eu consigo linkar na sequência um vídeo que é uma canção, né, uma adaptação da oração de São Francisco, Cântico das Criaturas, interpretada pelo Padre Fábio de Mello. Vou ver se eu consigo linkar na sequência da minha fala, porque é muito bonito, né, uma oração franciscana muito bonita, que fala disso, né, que fala da presença divina em todas as criaturas, né? Que todas as criaturas devem louvar a Deus. Talvez você já conheça, né? Esse Cântico das Criaturas, muito bonito, uma obra-prima de São Francisco. Nessa adaptação, que também foi muito bem feita. Bom, é isso, gente. Um ótimo Natal, um ótimo 2016. A gente se encontra no ano que vem.
Obrigada por ter assistido até aqui. Agradeço a cada assinante do canal que tem acompanhado, né, e tem me dado um retorno muito bacana sobre o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.